Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Juliana Duarte e seja bem-vindo de volta ao meu canal. Nossa, tá um calor aqui, pelo amor de Deus. Tá, no vídeo de hoje, como vocês viram aí no título, eu vou falar sobre Skype com a Host Family, entrevista com a Host Family. Então eu vou separar em mais ou menos 2, 3 tópicos, pra ficar bem claro, e vou fazer vocês entenderem mais ou menos o necessário para um Skype perfeito e para quem sabe alcançar o querido match. Então, bora lá. Antes de tudo, já se inscreve no canal, deixa seu joinha, ativa o seu sininho, comenta, envia pros amigos, pras amigas que querem ser au pair, que não conhecem o programa de au pair, envia playlist para eles entenderem tudo. E quem sabe eles vão lá pro Estados Unidos com vocês, né? E já me segue aqui, ó, no Instagram. Então, bora lá. Primeiro tópico. O que a família provavelmente vai perguntar pra você? Bom, eu separei algumas questões que eu estudei na época que eu fiz a entrevista, né? Então eu tenho tudo anotado nesse caderno. Esse caderno foi minha cópia, foi meu amigo fiel em todo o processo de au pair. Então tudo que eu preciso tá aqui. E eu separei algumas perguntas, não consigo falar todas, porque são muitas, mas se vocês quiserem as perguntas, me chamem no direct, que eu mando o PDF que eu tenho, que eu estudei por ele também. Bora lá. Primeira pergunta. Eles costumam pedir pra você falar mais sobre você. Ai, Juliana, eu não sei falar sobre mim. Eu também não sabia falar sobre mim. Quando me questionavam, fala sobre a Juliana, eu falava, meu Deus, quem é a Juliana? Eu também não sabia, eu ficava muito perdida. Ai, o que eu falo? Como é que eu me apresento? E aí eu decidi escrever o que eu ia lembrando sobre mim. E fui ensaiando os Skypes. E aí, inclusive, esse textinho eu botei também na minha carta da família, né? Eu posso até fazer um vídeo sobre carta para a família que pedem. E aí eu botei basicamente o meu nome, de onde eu era, a minha idade, qual cidade eu era, com quem eu morava. Falei sobre minha família, falei sobre os meus hobbies, sobre o que eu estudava, sobre o que eu gostava de fazer, se eu gostava de ler, se eu gostava de estudar música, qual tipo de música. E é isso, é basicamente contar sobre você, sabe? E sobre seus hobbies, sobre o seu cotidiano, sobre o que você estuda, se você trabalha com o que você trabalha. É basicamente isso. Beleza? Falou sobre você, provavelmente eles vão começar a perguntar mais coisas sobre práticas sobre o au pair. Que pode ser, por que você quer ser um au pair? Me fale sobre as suas experiências. O que você espera para o seu ano de au pair? Como é que você gostaria que fosse a sua família anfitriã, por exemplo? Você gostaria que fosse o relacionamento com eles? Se você gostaria de ser parte da família ou não? Se você gostaria só de trabalhar pra eles, se tá tudo certo? Como é que você vai lidar com a homesick? Homesick é como se fosse a saudade de casa. Como é que você vai lidar com isso? Eles provavelmente vão pedir pra você falar da sua família, como é que é o seu convívio com a sua família, como é que a sua família tá lidando. O que você gosta mais das crianças? O que você gosta de fazer mais com criança? Essa pergunta todos os meus Skypes tiveram, que foi qual foi o momento mais difícil que você passou com uma criança? Por exemplo, se você já deixou uma criança cair, se você já teve um acidente com criança. Então fica bem ligado nessa questão. Eles vão perguntar provavelmente sobre a sua rotina, sobre como é a sua cidade, como é a sua rotina com a sua família. E aí tem várias situações. Por exemplo, eles podem questionar sobre como você reagiria se a criança caísse, como você reagiria se a criança ficasse sufocada com o alimento. Então estejam preparados. Toda possível pergunta pode acontecer. Em geral, o Skype com a família é bem tranquilo. Então não se assustem, não tenham medo, não tenham pavor. Eles vão perguntar sobre você, sobre como você lida com as crianças, como você lida com crianças, por exemplo, de comportamento difícil, de personalidade difícil. E tudo relacionado à criança, você meio que tem que saber, né? Pra responder. E é isso. São perguntas tranquilas, são perguntas que, se você se conhece, obviamente você vai conseguir responder. Mas a minha dica passe as perguntas antes, você e você mesmo. Inclusive escreva as perguntas em inglês
e a resposta em inglês, porque assim, quando eles te fizerem a pergunta, você vai conseguir pegar mais rápido as perguntas, sabe? Você vai conseguir lembrar mais rápido a resposta em inglês, porque o Skype é todo em inglês. Então, já vamos praticando esse falar, esse escutar, esse listen, e é isso. O próximo tópico 2, são as perguntas que você tem que fazer para host family. Você tem que fazer para host family. Eu não vou falar todas novamente, porque são muitas, então se você quiser me chama lá no direct, eu te mando. Mas são basicamente a religião da família, se a família tem pets, porque, por exemplo, eu não podia conviver com pets porque eu tenho alergia a pelos. Então eu precisava de uma família que não tivesse pets. Religião, pets, rotina da família, se eles têm alguma dieta especial. Por exemplo, eu não como carne nem carne de porco. Então eu precisava ir para uma família que meio que se adequasse a isso. A minha família, graças a Deus, eles não comiam carne de porco também. Então não foi nenhum problema, eles não ficaram tipo, ai, estranha. Nada disso, foi super tranquilo. Então, dieta especial, como é que eles lidam com as crianças de comportamento, por exemplo. Se você vai poder chamar a atenção da criança, porque tem família que não gosta. Mas eu bati o pé e só fechei com uma família que eu pudesse corrigir a criança, porque eu vou passar a maior parte do tempo com ela, né? Então, ela tem que me ver também como uma autoridade, que senão não funciona. Então, se você pergunta se a criança pode ser chamada a atenção, se ela tem tempo pro castigo, se ela fizer alguma coisa. Pergunta também se ela tem alguma restrição de comida. Por exemplo, na minha família, as crianças não comiam doce, nem salgadinho tipo Cheetos e nem suco, porque eles não poderiam consumir muito açúcar. Então era, se eu não me engano, uma vez na semana, no máximo 2. Então, pergunte isso, não saia dando doce pro filho das pessoas do nada. Pergunta como é que eles estão lidando, como é que as crianças talvez vão lidar com o fato de terem uma au pair. Como eles vão lidar com a au pair, por exemplo, se vai fazer parte da família ou se vai ser só mais uma empregada, digamos assim, só a babá. Então, isso é muito importante perguntar. Como é que eles vão lidar com o seu inglês? Eu falei, assim que abri o meu Skype, eu falei pra minha família, olha, eu aprendi meu inglês sozinha, então me desculpe se eu falo alguma coisa, tipo, fora de verbo, se eu não conjugo legal. Ela, não, tranquilo. A gente sabe que é um intercâmbio pra aprender também e tudo mais. Então, a minha família era super paciente, mas eu peguei uma família que eles saíam falando rápido e você tinha que entender, e é isso, sabe? Então, eu tentava me virar o máximo que dava. Eu não fechei com essa família, obviamente, né? Mas, assim, você vai tentar acompanhar a família, então eu já indico ir praticando desde sempre. E sim, os americanos falam super rápido, eles falam com abreviações às vezes, que nem nós falamos gírias, e você fica meio assim, ó. Aí eu falava pra minha host mom, tipo, ela, ai, tá bom, Juliana, eu sei que você não entendeu e tudo mais, mas, por favor, não fiquem tipo, ai, pode repetir o Skype todo, porque senão fica chato, sabe? Eles vão ficar tipo, ué, mas você não sabe o básico de inglês e com adultos já é difícil, com criança é 2 vezes pior, porque o inglês da criança não é perfeito porque eles estão aprendendo, então você vai ter que ficar muito à frente pra conseguir entender, mas você entende, tá? Então não se desesperem. Treinem as perguntas, treinem as respostas e vai dar tudo certo. Continuando. Você vai perguntar sobre as regras da casa, sobre as regras da casa para au pair, porque tem diferença, tem as regras da casa para a família e as regras da casa para au pair, obviamente. Aí você vai perguntar sobre tudo, sobre se você pode trazer, por exemplo, amigos para casa. Na minha família não podia. Ainda mais porque eu fiquei em época de Covid. Então, quando eu tive homesick, a minha host mama abriu uma exceção e eu recebi uma amiga. Mas ela não permitia. Então, não saia levando ninguém pra casa das pessoas. Não é a sua casa, você está ali morando, tudo bem, mas não é a sua casa. Então, pergunte antes. Não leve ninguém sem autorização dos pais, ok? É o que eu sempre digo, pergunte. Tem dúvida? Mande e-mail, mande mensagem pra família. Não saiam daqui com dúvida e não fechem bet com a primeira família e só porque só aquela família entrou no seu perfil e você tem que fechar bet. Não, calma, se deu tempo de procurar a família que você realmente quer, com as coisas que você realmente quer, a família que realmente te deu conexão, sabe?
Mas já adianto, não existe família perfeita. Existe a família com que você se sente mais confortável e você tem mais afinidade, sabe? Então perguntem tudo. Voltem esse vídeo, anotem as perguntas, façam outras perguntas. Ai, Juliana, essa pergunta também é importante. Anote também, pergunte tudo. Mas eu já aconselho a pegar as perguntas, passar por inglês e estudar as perguntas em inglês e as respostas em inglês. Você não precisa ficar só estudando a pergunta. E eu aconselho a estudar as respostas em inglês. Eu, por exemplo, eu escrevia todas as minhas respostas em inglês e ficava passando. Ah, é uma cola? Não, é pra você ter firmeza no falando inglês, sabe? Pra você ter firmeza naquilo, você não ficar gaguejando, você não ficar lendo. Por favor, não leiam. Eu, obviamente, tinha colinhas, tipo, presas assim pelo meu quarto, pra eu olhar e lembrar, mas eu estudava muitas perguntas e as respostas pra quando eles fizessem uma pergunta, isso eu reconheço, sabe? E aquele estalo pra você lembrar as respostas em inglês, e aí fica fácil o Skype, fica tranquilo, você fica leve. Se divirtam no Skype, o Skype não é um bicho de sete cabeças, é super tranquilo. A família tá lá pra te conhecer e você pra conhecer eles, sabe? É uma entrevista de emprego, mas você também tá conhecendo as pessoas com quem você vai passar um ano. Então se dê o direito de conhecer, se dê o direito de pedir outro Skype. Ah, eu gostaria de mais um Skype pra gente se conhecer melhor. Peça. Eu, por exemplo, fazia Skype toda hora com a minha família. Skype não, que eu fazia videochamada no WhatsApp. Então ai, Juliana, vamos conversar? Ela me ligava, às vezes minha mãe, ela tava cozinhando e a gente ficava conversando. Fiz Skype com as crianças, só eu e eles, só eu e um, né? Porque a outra tinha 4 meses, então ela não falava. Então se deu o direito de pedir vários Skypes e tá tudo bem, sabe? É pra isso que eles estão lá e pra isso que vocês estão aqui também. E estejam disponíveis pros Skypes, né? E lembrem, porque lá as horas são diferentes, então não pode ser muito tarde pra você nem muito tarde pra eles, que senão fica inviável. E por último, eu separei critérios para uma host family top, digamos assim, pra você ficar tranquilo e eles ficarem tranquilos. O que seria pra você, na verdade, né? Esses critérios são mais confortáveis pra você. E eu já adianto, não abram mão disso, tá? Eu vou falar duas coisas daqui, eu abri mão e deu tudo errado. Então já aviso, não abram mão disso. Primeiro, schedule fixo. O que seria o schedule fixo? É como se fosse uma rotina. Eu tinha um schedule fixo, o meu trabalho era de 8 às 6 da tarde, de segunda a sexta. E final de semana off. Aí já são duas coisas. Schedule fixo e final de semana off. Não abra mão do final de semana off. Você tem direito a isso. Na verdade, você tem direito a um dia e meio, se eu não me engano, de folga. 1 dia e meio, 2. Mas tente ao máximo pegar um final de semana off. Por quê? Se você trabalha de segunda a sexta, você larga 6 horas sexta-feira, você tá de 6 horas de sexta-feira até segunda, 8 horas da manhã, de folga. E você consegue viajar, você consegue dormir fora, você consegue viver, sabe? Então, não abra mão do schedule fixo e do final de semana off. Já junto com esses dois, vem o que eles chamam de como se fosse um toque de recolher. Não vá para uma família com toque de recolher. Juliana, o que seria toque de recolher? Toque de recolher seria aquele momento que você tem que voltar para casa. Por exemplo, a minha família, isso foi uma das coisas que eu abri mão e me ferrei. A minha família me obrigava a voltar para casa 10 horas da noite. Então, por mais que eu tivesse final de semana off, eu tinha que estar em casa 10 horas da noite. E eu fui me sentindo presa, porque, obviamente, você quer curtir até mais tarde, seus amigos vão estar até mais tarde, e você tem que voltar pra casa 10 horas. E, poxa, fica chato, sabe? Você não vai desobedecer a sua família, ó, lógico que não, e é regra da casa, por isso que eu falo, pergunte sobre a regra da casa. E aí, 10 horas você teria que estar em casa. Então, não. Vá pra uma família que não tenha horário pra você voltar pra casa, ok? Mas um ponto importante é o quarto e banheiro. Bata o pé e não vá para uma família com banheiro compartilhado. Não, você tem direito a um quarto só para você e um banheiro só para você. De preferência que seja um quarto com banheiro junto, sabe? No meu era assim, foi uma das coisas que eu não abri mão, obviamente. E te dá mais privacidade, sabe? Poxa, imagina você ter que ficar dividindo o banheiro com a criança ou com, não sei, alguém que mora na família, sabe? É muito ruim, você fica sem privacidade, você fica deslocada. Então, um quarto só pra você, com o banheiro só pra você.
Outra coisa, carro. Carro é essencial para au pair. Eu não tive carro na minha família, mas eles também falaram que ia me ajudar no Uber e que era tudo muito perto e não acreditem. Desconfiem. O meu era tudo muito longe, o Uber era muito caro e eu ficava presa dentro de casa. Se não fosse pela minha amiga que dirigia e me desse carona, eu ficava dentro de casa. Então o carro é essencial. Bota aí na lista de essencial. E o carro também não pode ter hora pra voltar, porque tem família que fala, é esperto também, né? Fala que você não tem hora pra voltar, mas aí o carro tem hora pra voltar. E aí, obviamente, você tem que voltar. Por exemplo, se o carro tem hora pra voltar 9 horas da noite, você também vai voltar 9 horas da noite, sabe? Porque você não vai deixar o carro voltar sozinho, obviamente. Então, prestem atenção nisso. Tem muita família esperta por aí. Mas vocês têm que ser mais espertos, é por isso que eu tô aqui. Então, nada de carro compartilhado. Carro compartilhado é você dividir o carro com a família. Isso não existe, porque quando você divide o carro com a família, eles usam e você não. Então, o carro é só pra você e sem horário pra voltar pra casa. Beleza. Permissão pra chamar a atenção das crianças. Isso era um critério. É um critério ótimo. Férias marcadas, você tem direito a férias. Eu não sei se depende da agência, mas eu acho que não, é do regulamento. E são 15 dias, se eu não me engano. Então, tenha férias marcadas. E permissão pra comer no quarto. Isso era muito importante pra mim, porque eu adoro, tipo, deitar na minha cama, assistir alguma coisa e comendo. E minha família achou super tranquilo. Algumas famílias não gostam, então pergunte antes. Em geral, gente, o Skype é tranquilo. Não tenham medo. Não tenham medo da família, sabe? Eles estão procurando uma candidata e vocês estão procurando também, sabe? Então, não fique, tipo, deixando eles citarem tudo que eles querem, sabe? Levante a mão quando você quiser falar. Fala, eu quero falar agora, posso fazer algumas perguntas? Eu fazia muito isso. Eu lembro que uma família até me elogiou por isso, eu falei pra eles, eu separei algumas perguntas, posso fazer? Ele, nossa, que legal, você se deu o trabalho, sabe? De parar o seu tempo e pesquisar e perguntar e tudo mais. E eles gostam disso. Se você deixar, eles vão falar pra sempre. E não, você também tem que falar, você também tem que levantar as questões que você quer. Você também tem que ter os seus critérios. Então, já começa agora. Tipo, Juliana, é importante pra mim que tenha, sei lá, água gelada. Não precisa, porque pelo menos onde eu morei, a água já era gelada até da bica. Mas se é importante pra você, diga isso. Olha, família, é importante pra mim que tenha água gelada. Seja sincero, se comunique. É isso, basicamente. Tô tentando puxar da memória aqui o que mais, mas eu não me lembro. Se eu lembrar de outras coisas, eu faço uma parte 2 desse vídeo. E lembrando, não abram mão das coisas que vocês querem, das coisas que vocês acham importantes. Tem como critério por causa da família. A não ser que a família seja incrível e você realmente queira muito fechar com eles. E, por exemplo, eles têm hora pra voltar. Aí você tem que avaliar. Aí é com você, sabe? Eu tô aqui te ajudando, te dando conselho pra você não cair nas mesmas coisas que eu caí. E é basicamente isso mesmo. Eu espero que tenha ajudado. Eu espero que tenha tudo ficado claro. Se tiver alguma dúvida, comenta aqui que eu respondo. E é isso. E até o próximo vídeo. Tchau!